pessoas que estão te apoiando, elas te apoiam, familiares, amigos, elas te apoiam com o intuito de apoiar alguém que ela ama, não necessariamente alguém que ela compraria. Porque se isso parece ser tão assustador. Vamos começar do começo de que tudo que é criado para um público-alvo. E vamos ter essa certeza na sua cabeça que nem todas as pessoas à sua volta são seu público-alvo. Então, quando a gente fala muito sobre apoio das pessoas à nossa volta, a gente fala de divulgação, a gente fala de ser nossos primeiros clientes. Mas tem coisa, gente, que elas não são nosso público-alvo e não faz o menor sentido essas pessoas estarem envolvidas nisso. Eu gosto muito do exemplo que eu trago no meu blog, eu tenho um exemplo muito legal, que é o da minha mãe, da minha irmã, que a gente abriu, eu e minha irmã, a gente tinha uma confeitaria que a gente fazia vários doces super legais, muito gostosos, assim, eu era a nossa maior fã. Eu e a minha irmã que criava, a gente era a maior fã uma da outra, assim. E minha mãe e minhas irmãs compravam muito, porque eram doces. Só que depois de um tempo a gente trabalhou acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, por aí. A minha mãe e minha irmã que fazia os doces descobriram pré-diabetes e elas tiveram que cortar totalmente os doces da vida delas. E eu acho que seria muito injusto da minha parte, sabendo que elas têm pré-diabetes, chegasse nelas e falasse: a partir de agora, se vocês não comprarem os nossos doces, vocês não estão apoiando a gente. Ou se no começo elas descobrissem a pré-diabetes e eu dissesse para elas: nossa, como vocês são egoístas, vocês não podem comer um docinho somente para ajudar o começo desse projeto. É muito injusto a gente enfiar pessoas à nossa volta, fazendo as coisas que da vida, da nossa vida virarem parte da vida delas, enfiar na goela das pessoas abaixo todos os nossos projetos, sonhos e vivências e vontades na goela de outra pessoa, sendo que o projeto é seu, a vivência é sua, a, o percurso quem está fazendo é você. E eu acho muito injusto a gente simplesmente deixar tudo na mão do outro, dos outros. O que o que eu sempre penso é isso. Eu não criei o meu blog para os meus amigos. Eu não criei esse canal para os meus amigos. Muito pelo contrário, eu criei para pessoas que precisam de ajuda, precisam de conversar, precisam de refletir. Tem pensamentos diversos ou iguais ao meu, tanto faz, tanto fez, gente. Para conversar, é para refletir, é para, sabe, para deixar mais para essas pessoas. Porque os meus amigos eu já sinto e converso com eles, eu já reflito coisas com eles, e tem coisas que eu não converso com eles, tem coisas que eu não reflito com eles, são pensamentos meus e só meus, sabe? E, e eu gostaria muito de poder passar isso para outras pessoas, conversar com outras pessoas, deixar isso para outras pessoas. E eu não acho legal a gente jogar tudo no peito do outro, a gente deixar todas as informações no peito do outro, a gente deixar tudo que a gente quer e deixou de gostar no peito do outro. E abandonar completamente a responsabilidade de que aquilo ali não foi feito para essa pessoa. Então, acho tão injusto isso. E aí eu trago um exemplo muito legal aqui no blog. Eu tô aqui olhando o meu blog enquanto a gente conversa. Vocês sabem que eu adoro ler os meus textos. Eu fico relendo, relendo, relendo meus textos. Eu sou a minha maior fã. Acho que eu trago isso muito pra mim. Eu sou a minha maior fã. Eu adoro os meus textos. Adoro a forma que eu escrevo. E ao mesmo tempo eu sou a minha maior crítica. Eu adoro voltar nos meus textos e reler e ajustar uma palavra, ajustar uma vírgula, ajustar um termo que eu usei, sabe, uma coisa assim que eu acho que não entra mais na cabeça das pessoas, umas palavras difíceis que eu usei, eu tento ajustar para outra coisa, ou talvez uma palavra muito leiga que eu tento ajustar para uma palavra um pouco mais difícil. Eu trouxe uns exemplos muito legais, que um deles aqui no blog, que eu gostei muito de ter pensado nele, foi da minha mãe não gostar de peixe. Minha mãe não gosta de peixe, minha mãe não come peixe, minha mãe nunca fez peixe pra gente, e ela odeia peixe. E eu e minhas irmãs sempre tivemos esse problema de cozinhar peixe, de apreciar peixe, porque a gente não tinha isso no cardápio da família. Então, sei lá, se alguém me pedir hoje pra eu fazer um peixe, eu não vou saber fazer. Se alguém hoje pedir pra eu escolher um peixe pra poder cozinhar, eu não vou saber cozinhar. E é uma das coisas que eu queria muito fazer era era começar a preparar peixes para o meu cardápio da semana, para você cozinhar carne vermelha e carne branca, que são uma das partes da carne branca que é só frango e peixe, né? Mas se fazer frango, eu sei cozinhar carne vermelha e peixe. Eu não sei cozinhar porco porque não é uma coisa que eu consumo muito. Meu corpo ele não se adapta muito com a carne de porco, eu não sei porquê, mas desde a adolescência eu sou assim. Então eu tirei um pouco a carne de porco do meu da minha dieta.
Então eu só cozinho frango e carne vermelha e isso acaba ficando tedioso. E eu queria muito fazer peixe. Se eu abrisse hoje um restaurante japonês, todas as minhas irmãs iam amar, iam pro restaurante japonês, iam comer pra caramba, mas minha mãe não iria. E eu nunca poderia dizer pra ela que ela é uma péssima mãe, porque ela não vai no meu restaurante japonês. Ela não come comida japonesa. E por mais incrível que pareça, eu e minhas irmãs amamos comida japonesa. A gente ama comida japonesa. A gente ama o peixe cru, peixe frito. Acho isso muito engraçado. Pra mim, isso é muito cômico. O fato da gente gostar tanto de peixe, sendo que minha mãe odeia e deixa a gente não comer nem sardinha em casa, pra vocês terem noção. Não é que a gente era proibido e tal, mas sabe aquela coisa, se minha mãe fosse no mercado e tivesse que comprar sardinha, ela preferia comprar salsicha, comprar hambúrguer do que comprar sardinha. Ela fazia sardinha assim muito difícil. Eu fui aprender a limpar a sardinha. Vocês limpam sardinha? Falando nisso, vocês limpam sardinha? Eu limpo sardinha, eu abro sardinha pra limpar. Eu aprendi com a minha irmã mais velha quando ela ficou casada. Ela foi casada há muitos anos atrás. Ela foi casada e nesse primeiro casamento dela, o marido dela gostava de sardinha, então ela fazia sardinha e ela me ensinou a fazer. Então, até hoje eu gosto muito de atum porque ele não tem nem que limpar, já vem todo ralado, pronto. Eu prefiro o atum enlatado também. Vamos voltar pra conversa? E a conversa entra nisso. Essa é a graça, acho que esse que é o divertido. E aí, se eu penso que tem muitas famílias por aí que a família inteira odeia comida japonesa, odeia peixe cru, odeia peixe em geral, assim. Sabe aquelas pessoas que passam na feira e sentem cheiro de peixe? Eu sei que lá também não tem os melhores cheiros, gente, eu sei. Mas, mas pensar que são, tipo, pessoas que realmente não gostam de peixe, tá? Vamos focar nisso, tá? Pessoas que não gostam de peixe. E aí sempre tem um alecrim dourado, um alecrim dourado no meio da família que adora comida japonesa. Que adora ir pra Liberdade comer comida japonesa, que são ir pro Japão. Sempre tem um alecrim dourado, assim, que, que ama peixe cru, é uma dessas coisas. Imagina esse alecrim dourado numa família inteira que odeia peixe, que não gosta e tal. Abrisse um restaurante japonês. Imagina se ele peitasse a família dele inteira, obrigando essas pessoas a estarem lá no restaurante japonês com ele, a comerem da comida dele, a divulgarem, sendo que não é o público dele. Então a gente volta, vamos puxar, né? Tudo que a gente está conversando. Não é justo com as outras pessoas a gente depositar os nossos sonhos, as nossas vontades, nossos projetos, o que faz a gente levantar da cama, depois tá em outras pessoas, porque às vezes não foi feito para aquelas pessoas. Então, eu sempre digo que meu blog não é visto pelos meus amigos. Ele é, assim, acessado, né? Eles acessam, mas não é necessariamente para eles. Eu tô procurando outras pessoas para poder conversar. Eu quero sair dessa bolha, entendeu? Meu intuito não é esse. Meu intuito não é forçar meus amigos e falar, nossa, você nem leu o texto que eu postei novo. Não, para. Eu não tenho essa pretensão gigantesca de peitar as pessoas para me apoiarem em nada nessa vida. Até porque o sonho é meu. Eu volto a dizer milhões de vezes, o sonho é meu e completamente meu. E nada mais justo do que, já que eu sonho isso, já que eu planejei, já que eu criei, já que eu fiz tudo, por que não eu me empenhar a encontrar esse público-alvo, entendeu? E aí eu trago muito isso nesse texto, é muito bonito, tá muito legal, então quem quiser ler, eu vou deixar o link do texto aqui, tá? Ai, tá lindo, gente, eu adoro esse texto. Gente, eu adoro meus textos, eu adoro toda a estética do meu blog. Fui eu que criei a estética também, falando nisso. E, e é isso, essa conversa que eu queria trazer hoje pra vocês, que eu já tinha refletido dela antes, mas eu queria muito trazer em vídeo pra todo mundo poder assistir assim, pra todo mundo poder conversar, porque eu sei que muita gente nem usa mais blog hoje em dia. Mas eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de papear. Eu queria muito trazer isso pra fora, sabe? Da escrita, porque eu sou da comunicação e adoro conversar. É isso. É, se por acaso vocês sentirem que tá muito difícil encontrar seu público-alvo pros seus projetos, vamos conversar, sabe? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre. Me fala, quais são os seus projetos? O que que é? Sabe, conta. Vai que alguém aqui no comentário também tá procurando isso. Entende? A gente tem que parar de
de apostar todas as nossas fichas de que as pessoas à nossa volta gostam de tudo que a gente gosta. As pessoas têm gosto tão diferente, é por isso que a gente tem amigos. Porque só nossa família não é o suficiente para poder aflorar, aflorar os nossos gostos, os nossos pensamentos. Então, gosto muito de pensar nisso. Então, vamos compartilhar. Compartilha o que você gosta, os seus sonhos. Compartilha se vocês gostaram do meu blog, foram lá dar uma lida. O que vocês acharam? Eu vou gostar de saber. Lá também tem comentários, então podem comentar os seus projetos, as coisas que vocês querem. Vamos conversar, vamos criar isso, vamos criar esse gosto. Porque se você tá aqui nesse vídeo, prazer, você é o meu público-alvo. É isso. Então, um beijo a todos e até o próximo vídeo.